Boa tarde, que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Sejam bem-vindos, amados e amadas, a mais uma edição dos nossos vídeos teológicos, né? É o nosso 11º vídeo, a qual hoje, quinta semana de Páscoa, o dia de hoje, a qual a Santa Igreja comemora os mártires, por isso o nosso São Miguel Arcanjo ele está hoje trajando vermelho, o seu lugarzinho está de vermelho em lembrança a esses mártires que foi São Tiago e São Filipe, não é isso? Então o texto de hoje, ele nos reflete, Jesus é o caminho que leva ao Pai. Esse texto ele é encontrado em João capítulo 14, versículo de 6 a 14. Primeiro ponto teológico, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que nos revela esse texto, esse pequeno trecho inicial de João capítulo 14, versículo de 6 a 14. Então veja só, o primeiro fato é nós refletimos a palavra eu sou. O que quer dizer eu sou? Quer dizer que refere-se à confirmação de algo, pois nos refere ao anúncio de Jesus e à expressão da confirmação de o mesmo agente anunciador ser o verdadeiro Messias enviado pelos céus, amando de seu Pai eterno. Então, quando Jesus diz eu sou, ele está fazendo uma confirmação concreta de ser o verdadeiro Messias, de ser o verdadeiro remissor dos nossos pecados, queria fazer o santo sacrifício da Páscoa, que ia ser o cordeiro imolado. Então isso aí é a confirmação. Eu sou o caminho, eu sou o caminho e a verdade. Quer dizer, eu sou aquele que Deus realmente enviou. O segundo ponto que diz o caminho, a verdade e a vida no Evangelho, ele quer dizer que o termo textual refere-se à verdadeira ligação entre o céu e a terra, tendo como ponte única Jesus Cristo, sendo ele o representante do Pai eterno, Deus se realizando em sua figura real e concreta. Então, o que podemos entender, isso aqui deixa bem claro para mim e quero deixar claro para vocês, que é exatamente quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando eu coloquei aqui que ele era a ponte, quer dizer que só ele poderia fazer a vontade do Pai, não é isso? Nós podemos fazer a vontade do Pai através de Jesus Cristo, ou seja, se pedimos a Jesus, estamos pedindo ao Pai, e por intercessão de Jesus. O que é o ato de interceder? O ato de interceder é fazer o pedido, correr atrás, fazer o pedido, fazer a informação, trazer aquela angústia daquele momento. Vamos supor um pequeno exemplo das bodas de Canaã, quando a Virgem Santíssima ela intercede, ela faz o pedido ao seu filho, que faltou vinho. Então ele responde na mesma hora que o que é que tem a ver, minha hora não chegou. Quer dizer, ele quis dizer que aquele não era o momento certo para fazer aquele milagre. Mas já que ele diz que ele é o único intercessor, se a gente pedir a ele com fé,
é a mesma coisa de pedir ao Pai. Ou seja, há uma ligação entre Deus presente na terra, né, através de Jesus, e Deus existente no céu. Então é essa ligação que o texto nos fala. O segundo ponto é que ele diz assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. O que quer dizer o que quer nos dizer? O que quer nos revelar? Bem, amados e amadas, quando diz a expressão ninguém vai ao Pai, é o termo textual que se refere-se em primeira mão que não há outro capaz que possa realizar os atos divinos perfeitos a não ser o próprio Jesus Cristo. Então, não há ninguém que possa realizar os atos que Jesus fez. Mas existem pessoas separadas, pessoas santas, que podem interceder, que pode fazer o seu pedido a Deus. Não é isso? Nós, os seres humanos, temos essa capacidade de interceder a Deus, ou seja, de pedir as coisas a Deus. Muita gente, às vezes, interpreta o ato de intercessão como ato de adorar. Não é adorar, é o ato de interceder, é o ato de fazer o pedido, entendeu? De realizar, de querer acontecer o pedido, mas junto a Deus, pedir com intercessão junto a Deus, pedir ao próprio Deus que realize aquelas maravilhas na nossa vida. Então nós seres humanos temos que aprender que nós somos também intercessores. Nós podemos interceder pelas nossas vidas. Por que interceder? Porque nós pedimos diretamente ao Pai. Então nós estamos fazendo essa ligação entre nós e Deus, concretizando a nossa intimidade com Ele. Continuando aqui, amados e amadas, mas por outro lado, o termo textual nos mostra que Jesus Cristo requer do seu povo que seguimos também seus exemplos em gerais, ao qual possamos agradar ao Pai Supremo Criador, a Deus. Quer dizer que existe dois lados. Existe o ato deles querer transmitir para nós o que é o ato de intercessão e mostrar que se nós pedimos a Ele com fé, é mesmo que está pedindo ao Pai. Mas Ele também quer que nós sabemos também interceder com exemplificação, ou seja, seguindo os seus exemplos. Não adianta ter uma intercessão sem ter o exemplo do próprio Jesus Cristo. Repetindo, não é adorar, mas sim interceder. Adorar é você ficar adorando aquilo cujo você acredita, mas intercessão é você pedir, fazer seu pedido, entrar em um relacionamento íntimo com Deus. O terceiro ponto que diz assim: se vocês me conhecem, conhecem também o meu Pai. Desde agora vocês o conhecem e já ouviram. O que quer nos revelar? São 3 momentos que eu vou citar para vocês. Primeiro, se vocês me conhecem, esse trecho ele refere-se a uma pequena dúvida divina, onde Deus ele reconhece que o ser humano ele está inseguro naquilo que é de vontade dos céus. Por outro lado, despertando no interior de Jesus, ao qual impõe os apóstolos, se realmente eles estão ligados às suas atitudes. É como eu expliquei. A sua intimidade. Jesus nota que a nossa intimidade está meia
abalada, né? Isso, então ele testa com essa oração, né? Se vocês me conhecem, quer dizer, se a gente está aprofundado em sua ligação, visionando o nível de sua fé individuais. Então Jesus, ele visiona a fé de cada pessoa. Ele orienta para que a gente possa ter mais fé nas coisas de Deus. Então este é o verdadeiro sentido quando ele diz: se vocês me conhecem. Então essa é a dúvida que ele tinha. Será que nós reconhecemos a Deus mesmo? Será que falta um pouquinho da nossa fé? Então essa é a pergunta que fica aqui, amados e amadas. O ponto B, quando ele diz assim: conheceram também o meu Pai. Já esse trecho refere-se ao ensinamento anterior, cujo Jesus realiza suas visualizações, revelando-os discretamente as coisas do Pai. Então, quando Jesus diz: conheceram também a meu Pai, conheceram a mim, conheceram também a meu Pai, quer dizer que ele revelou o Pai e os planos do Pai aos próprios discípulos e vem nos revelando. Basta-nos a gente abrir nossos corações, abrir nossos olhos da fé. Então é isso que Deus requer neste texto maravilhoso de hoje, que nós abrimos nossa fé, entendeu? Nossa fé é a base essencial de uma vida cristã. O terceiro ponto, né, do todo o texto que vocês vão ler depois, é que ele diz o seguinte: desde agora vocês conhecem e já ouviram. Quer dizer que isso aí é uma afirmação dos fatos acontecidos. Vejam o que a gente proporcionou aos irmãos e às irmãs. Que nesta oração final do texto, Jesus Cristo afirma aos seus discípulos que ele já o conhece porque viram, em maioria dos momentos, realizar os seus planos divinos. Deus realizou antigamente à vista dos discípulos. Não foi escondido, não. Foram à vista. Acreditava quem quisesse, quem tivesse o coração aberto para a fé. Não é isso? Porque presenciavam os fatos ocorridos com o seu próprio povo. Então eles mesmos visionaram os milagres e os propósitos de Deus. E por que nós também, hoje na nossa vida cristã, nós não fazemos o mesmo? Deus está aí mostrando-nos como segui-lo. Mas nós estamos como os apóstolos. Nós estamos com venda nos olhos da fé. Nós estamos vendados aos olhos do Espírito. Então Deus quer que nós desatamos essa venda e enxergamos e reconhecemos os fatos ocorridos na nossa vida cristã. O quarto ponto é quando ele diz no texto sagrado: faz tempo que eu estou no meio de vocês e vocês ainda não me conhecem. Eu quero dizer o que, queridos amados e amadas? Deus está sempre conosco. Deus está a todo momento. Às vezes, na nossa fraqueza, a gente acaba se perguntando: meu Deus, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Deus em minha vida? Mas Deus está trabalhando. Nós é que não enxergamos com os nossos olhos da fé. É por isso que eu digo e torno a repetir: nós temos que trabalhar os olhos da fé. Nós temos que abrir nosso espírito para aflorarmos a nossa fé. Então é isso que o texto nos vem refletirmos para a nossa vida. É fé, exigindo de nós como cristão, fé naquilo que Deus planejou para a sua humanidade. Então veja só que na primeira
oração ele diz: faz tempo que eu estou no meio de vocês. Quer dizer que é o tempo, Deus está sempre ao nosso redor. Refere-se que Jesus tenta despertar-nos os olhos dos apóstolos. Quem são os apóstolos atuais? Somos nós, somos os cristãos de hoje. Para enxergarem ou enxergarmos os fatos de sua estadia na terra, ou seja, da sua passagem na terra, cujo reconhece que eles ainda estão adormecidos na fé, pois o mesmo tenta acordá-lo ou nos acordarmos para os atuais eventos e acontecimentos. Então Jesus ele requer de nós que nós despertamos para a vida cristã, para a vida missionária. Mas para isso acontecer, nós temos que nos levantar nosso estandarte da fé e mostrar que estamos capazes de realmente enfrentar aquilo que o Senhor quer. Ou seja, prosseguir na caminhada do jeito que Ele ensinou, com fé e vendo os fatos do próprio Jesus. Os fatos divinos ao qual Deus requer para cada um de nós. Então o ponto B e último ponto teológico desse trechinho aí da Bíblia, que é muito significativo para nós, é que ele diz assim: e vocês ainda não me conhecem. Quer dizer que a gente ainda está dormindo para o Senhor. O Senhor está fazendo maravilha na nossa vida e a gente está adormecido. A gente não quer reconhecer as obras do Senhor, né? Isso em nossa vida. Deus ele nos chama necessariamente para sermos missionários, para propagarmos o Evangelho, seus ensinamentos, seus prodígios e seus sinais. E isso nós temos exemplos perfeitos na nossa doutrina. A perfeição dos mártires da igreja, a perfeição dos apóstolos de querer seguir o que Jesus ensinou. Vamos seguir o exemplo hoje de São Felipe, de São Tiago, que despertaram, acordaram quando Jesus foi lá e deu o puxa-ranco na corda. E eles acordaram e viram que estavam dormindo para o Senhor. Que o Senhor estava do lado deles e não estavam longe. Que aquilo apenas estava, a fé estava adormecida, estava congelada lá. Aí Jesus foi lá e aplicou uma injeção de ânimo. Animai-vos, irmãos, e vamos caminhar na vida do Senhor. Então esse último ponto que ele diz, ele refere-se que os apóstolos não buscam o interesse concreto nos fatos realizados sobre a sua supervisão, assim sendo elevados à perda de sua fé em questão espiritual e aumentando o humano existente. Então é isso que às vezes na nossa maioria nós fazemos. Deixamos a nossa fé de lado e damos espaço para o nosso humano, deixando para trás as maravilhas que Deus nos propõe. Deixando a depressão, deixando os problemas reassumirem a nossa vida. Eu estou dizendo isso porque também sou humano. Eu também tenho meus problemas. Eu também sou um aprendiz da vida. Mas eu tenho que ter a certeza dentro de mim que com a minha fé, através da minha fé, eu vou transformar esses caminhos pertuosos em caminhos virtuosos e ser um verdadeiro
cristão. Um verdadeiro cristão que conhece os atos de Deus na minha vida. Então você também, se passa por algum problema, peça, dobre seu joelho nessa tarde. Peça que São Felipe e São Tiago interceda junto a Jesus por você. Que peça para eles afastarem toda essa angústia, todos esses problemas que vivem na sua vida. Peça também a nossa Mãe Maria, não é isso? Que sempre é a mãe acolhedora, que ela faça nos proteger com o seu manto. Porque é através do nosso reconhecimento divino que nós vamos ter a nossa vida cristã perfeita e convicta no Senhor. Então eu estou aqui terminando mais um vídeo teológico. Espero que poucas palavras possam realmente deixar vocês mais tranquilos e que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Então vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus, a qual estávamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Maria Santíssima cubra cada um de vocês e sua família com o seu manto protetor, com as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso e com a presença do Espírito Santo. Amém.